Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Colossenses 4:2. Eu li essa passagem na versão NVT. Será que nós temos nos dedicado o suficiente e de maneira eficaz à oração? Então, para chegarmos a uma resposta para essa pergunta, continua assistindo esse vídeo, né? Que essa é a gravação de uma live que começa agora. Então, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós estamos aqui para essa segunda live da série Mulheres na Teologia. Então, já teve uma live anteriormente. Se você não assistiu e está vendo aqui pelo Instagram, volta uns posts que você consegue ver. E está vendo pelo YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Tá? E o nosso tema de hoje, o nosso segundo tema para essa série importante, é o tema oração e teologia. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a importância da oração? A gente sabe que a oração é um tema essencial aí na vida cristã. E para falar sobre isso, eu não estarei sozinha. Teremos uma convidada muito especial, que é a Daiane Sorrila. A gente vem conversando sobre esse tema há bastante tempo. Ela é uma moça jovem, com quem eu aprendo bastante. Seja bem-vinda, Dai. Obrigada. Tá me ouvindo? Dai, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Tá bom. Agora é só a gente se ajustar na câmera. Acho que eu tô muito Dai, eu perto. Peraí. quero... vai se ajustando. Mas, de início, eu quero agradecer a sua presença aqui na live, aqui no canal. Para mim é uma honra ter você aqui. Como eu falei, você é uma moça nova, mais nova do que eu, pelo menos. E eu aprendo muito com você. A gente tem essa cultura na igreja de aprender sempre com as mulheres mais velhas e devemos sim aprender com elas, mas isso não quer dizer que a gente tem que ignorar as mais novas, né? Nós temos muito o que aprender com as moças mais novas. Eu com certeza aprendi com você nesse processo de preparação da live. Mas se apresenta aí para as pessoas conhecerem você. Bom, eu sou a Daiane Sorrila, sou da Igreja Presbiteriana Videira, né? E a gente se conheceu na igreja, né, Kai? E tem sido uma Sim, bênção a gente ler juntas, conversa sobre a palavra de Deus, e isso essa comunhão. E é um privilégio estar aqui falando sobre a palavra de Deus com você. É isso. que bom. Eu também estou muito feliz de receber você. E sem mais delongas, que já tem gente aqui na live. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem uma opção aqui que tem um símbolo de interrogação, que vocês podem mandar as perguntas lá e no final da live a gente pode responder. E também pode ir comentando aí no chat qualquer coisa. Mas o nosso tema de hoje é oração, né? E eu queria começar falando já desse tema. É um tema essencial para a vida cristã. É um tema que eu que nasci aí num lar cristão, é algo que eu sempre ouvi dos meus pais, da liderança, né? De todo mundo. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. E vamos falar hoje o que é essa tal dessa oração. Eu peguei uma descrição do dicionário Google, para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. E ele fala assim que a oração, a palavra oração veio do latim e está relacionado a dizer, a falar, né? Que é uma conversa, uma súplica ou pedido dirigido a Deus. Isso tem a ver com a que a Bíblia nos diz sobre oração? Então, antes de começar, né, falar, queria dizer que eu não sou uma teóloga, então eu trouxe algumas Somos todos definições de homens teólogos. muito importantes. Basicamente, né, estudamos a palavra, mas eu trouxe definições de homens muito importantes na teologia, né? E antes de começar a falar um pouquinho sobre oração, tudo que foi dito, de que a oração realmente é uma conversa com Deus, ela é um diálogo com Deus, né? Mas antes de tentar trazer uma definição sobre o que é oração, queria começar, né, dizendo o que é esse ser, quem é esse ser humano, né? Quem é esse ser que Deus chama a orar? E
Com base nisso, a gente vai tentando definir o que é oração. Então, nós sabemos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E como diz o Catecismo de Westminster, nosso propósito de vida é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Nesse gozá-lo tem a ver se alegrar em Deus, isso está vinculado ao relacionamento com Deus. Então, todo ser humano ele foi criado para se relacionar com Deus. E por isso que João Calvino ele vai dizer que existe um senso de divindade em todo ser humano. Por conta disso, que todo ser humano foi criado para se relacionar com Deus, não importa qual seja a sua religião, não importa o que ele crê, é para se relacionar com Deus. Então, todo ser humano ele é um ser religioso. Então, todo ser humano ele busca um sentido de vida, ele busca algo para adorar. Então, ele foi criado para se relacionar com Deus. Então, esse senso de divindade que existe dentro de nós, de todo ser humano, faz com que ele creia que existe algo divino. Ele busca um sentido de vida, né? Então, por isso que existem estudos que dizem que 30% dos ateus, aqueles que não creem em Deus, eles oram em seus momentos de apuro, de socorro, como se fosse algo automático. Por quê? Porque aí a gente queria definir um pouquinho a oração também nesse início, de que a oração ela também é algo inato do ser humano. Por quê? Porque a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus também. Então, esse conhecimento que existe dentro de nós, esse senso de divindade que existe dentro de nós, faz com que nós oremos automaticamente, como se fosse algo inato dentro do ser humano. Mas entrou o pecado no mundo. Então, esse conhecimento de Deus ele foi deturpado. Nosso relacionamento com Deus também, e o relacionamento não só com Deus, mas com as outras pessoas. Por isso que a gente vê tantas atrocidades no mundo. A resposta disso é o pecado. Opa, caiu o celular aqui. A resposta disso é o pecado, né? Então, o pecado ele fez com que o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento de Deus fosse deturpado, né? E por conta disso, nós vemos tantas outras pessoas buscando orar para outros deuses que elas inventam, deuses de outras religiões, buscam sentido de vida em diversas outras coisas, né? Mas houve uma solução para isso, né? Que é Jesus Cristo. Então, a nossa fé em Jesus Cristo faz com que as nossas orações sejam direcionadas ao Deus verdadeiro, ao Deus para o qual nós fomos criados para nos relacionar, né? Jesus Cristo ele veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, nos justificou e ao nos justificar nos deu acesso novamente a Deus. Ele trouxe restauração a esse relacionamento que tinha sido quebrado por conta do pecado. Então, esse relacionamento com Deus foi de novo restabelecido por conta do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, e mais do que isso, ele trouxe um relacionamento mais elevado, né? Que é o nosso relacionamento de pai com filho. Então, ele trouxe esse relacionamento que ele sempre desfrutou, desde a eternidade, desde o alvorecer dos tempos, e nos levou de volta a esse relacionamento com Deus. Então, a oração, ela é baseada na palavra de Deus, né? Ela é baseada na fé. Então, não vejo definição melhor do que a que João Calvino trouxe, que a oração ela é um exercício principal da fé. Por quê? Porque se eu creio em tudo isso que foi dito, na criação, na queda, na redenção em Cristo Jesus, de que o meu relacionamento com Deus tinha sido quebrado, e agora meu relacionamento com Deus foi restabelecido por conta de Cristo Jesus, essa é a minha fé, essa é a base da fé cristã. Então, o exercício desta fé é eu realmente, literalmente, me relacionar com Deus. Porque se Deus solucionou isso por meio de seu sangue, a resposta à minha fé, ao exercício da minha fé, é praticar isso, me relacionar com Deus. Então, João Calvino lhe trouxe essa definição, eu não vejo, assim, melhor definição do que essa, de que a oração, ela é o exercício principal da fé. É como a fé verdadeiramente se expressa. E é uma conversa com Deus, é uma intimidade com Deus, é um relacionamento com Deus, mas é também como a fé se expressa. Sim, que definição maravilhosa, né? Quando a gente entende, assim, através de todo esse contexto, faz toda a diferença, né? Que não é só simplesmente conversar com Deus, né? Essa expressão de toda essa história, criação, queda, redenção, então faz toda a diferença. Já perde aquela coisa de, vou ali orar meio por obrigação, né? E falando nisso, depois dessa definição maravilhosa,
Eu recebi uma pergunta essa semana na caixinha se a oração, orar e rezar é a mesma coisa, ou se são só em termos diferentes para a mesma coisa. Tem mesmo essa diferença? Sim, né? Tipo, a oração, como nós vimos, ela é um relacionamento com Deus. A reza, ela é algo como se fosse uma repetição, algo mecânico. E muitas das vezes é algo que não é algo que a gente está vivendo no momento, é algo que eu estou dizendo, que eu estou repetindo, algo que eu ouvi, que eu estou lendo. E também a reza, ela tem aquilo de mediador. Então eu oro para algum santo ou para alguém para que ele interceda por mim, para Cristo, para que ele interceda por mim, para mim a chegar a Deus. Sendo que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente. Ele já me deu acesso totalmente a Deus, né? Então, eu não preciso de outros mediadores, porque Cristo já é o meu mediador. Ele já fez a obra completa. Então, eu posso ter livre acesso a Deus. Eu posso fechar os meus olhos, entrar no meu quarto, fechar a minha porta e falar com Deus, como um pai, como um filho para um pai. Então, não preciso de outros mediadores para que eu chegue a Deus. Então, existe sim essa diferença. Sim. Inclusive, se a gente for na raiz da palavra, né, da palavra rezar, que vem do latim, ela está bem relacionada a essa questão de recitar, de ler em voz alta, de repetição, né, de algo de cor, e não necessariamente algo assim que Uhum. vem do fundo da alma, né, de você realmente se derramar na presença de Deus, né, é algo mais É, não sei se eu posso dizer algo mais mecânico, mas se é de cor, sim. né? É. Se Acaba torna sendo, algo né? vazio, né? Se torna algo Sim, vazio. Tem aquele versículo que sim. diz que o meu povo se chega, fala comigo pela boca, mas o seu coração está longe de mim. Então, Uhum. a gente tem que ver isso, né? Se o nosso coração está realmente perto de Deus, se nós estamos realmente falando com Ele com intimidade, nos relacionando com Ele, ou se nós estamos fazendo somente uma recitação por desencargo. Então, a gente tem que ver Sim. as motivações do nosso coração, né? Exatamente, a oração vai além do que eu falo, mas de qual é o estado do meu coração, né, diante de Deus, né? E o tema da nossa live Uhum, hoje é oração e teologia, né? E eu queria falar um pouco uhum, sobre isso, né? O que a oração tem a ver com teologia? Tem muitas pessoas que acham que o crente não precisa de teologia, ou que a teologia esfria o crente, mas na outra live a gente acabou uhum. conversando um pouco sobre isso, né? Que se a teologia está te levando para longe de Deus, longe da igreja, está esfriando mesmo, como dizem, é porque tem alguma coisa errada com esse estudo, né? E o que esse estudo, a teologia, Sim. de fato tem a ver com a oração? Então, como foi dito, né? A oração ela é o principal exercício da fé. Então, ela é como a fé se Sim, expressa, né? Então, qual que é o alimento da minha fé? Senão a palavra de Deus. Então, a gente vê que a fé, ela precisa de conteúdo, né? Para se expressar, para sim, se relacionar com Deus. E falando um pouquinho de fé. Se a fé, lá em Efésios diz que a fé é um dom de Deus, então ela não é algo que nós desenvolvemos, ela é algo que o Senhor nos dá. Então, sim. se a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a voz de Deus, né? Então, se Sim. eu creio, primeiramente, porque o Senhor me deu a fé, e depois Ele me deu a sua palavra para que eu creia nela, então a oração ela também já é uma conversa que foi iniciada por Deus, porque o próprio Deus me deu a fé, o próprio Deus me deu o conteúdo para que eu cresça, para eu crer para eu ter essa fé, e também ele é quem me conduz à oração, né? Que a oração é uma resposta à palavra de Deus. Então não tem oração sem a palavra de Deus. Então uma coisa Sim. não está desvinculada da outra, né? Preciso alimentar E a a minha gente fé. precisa, sim, a gente precisa, assim, através da oração, a gente prepara o nosso coração e a nossa mente, né, para ter o Sim, discernimento da palavra. Porque sim. muitas vezes eu conheço pessoas que comentam que às vezes lê a Bíblia e não entende, né? E o Uhum, Salmo 119, 125, diz assim, eu até anotei aqui para ler, para falar sobre isso, né? Fala, sou teu servo, dá-me entendimento. Em outras traduções dizem, dá-me inteligência ou discernimento para entender ou conhecer, dependendo da tradução, os teus caminhos, né?
Então, como eu vou alcançar esse entendimento, Uhum. essa inteligência, esse discernimento para entender a palavra de Deus, os caminhos de Deus, né? É através da oração. E acho que como você falou, essa questão Sim, da expressão da fé, quando a gente ora, a gente também mostra, né, pedindo discernimento, a gente mostra também a nossa dependência de Deus. Né, que se a sim, gente faz as coisas sozinho, né, o coração do homem é enganoso. A gente vai andando por caminhos que não muito. são de Deus, né, não são bíblicos. Né? E quando a Sim, gente ora, a oração é uma forma da gente também se colocar em humildade, né? Mostrar que nós sim. dependemos de Deus e que eu não vou alcançar esse discernimento por conta da minha inteligência. Até a Sozinho, é. inteligência, quem dá é Deus, né? Sim. E é. É o Espírito Santo, né, quem revela para nós, nos dá discernimento, ele traz luz àquilo que estava escuro, né? Então, às vezes, a palavra de Sim, Deus, ela tem coisas que nós não entendemos de fato, mas o Espírito Santo, ele revela a nós, né? E tem muito, a teologia tem muito a ver com a oração pelo simples fato de que a quem eu estou me direcionando, né? Com quem eu estou falando. sim, Então, muitas, como você disse, o coração do homem é enganoso. Então, muitas das vezes a gente pode inventar um Deus e nos direcionarmos a ele sem de fato conhecê-lo. Então, a gente deve se fazer essa pergunta: quem é esse Deus? Como que ele é? Quais são os seus atributos? Qual é a sua vontade? O que eu devo pedir? Quais são as motivações das minhas orações? Então, dizer que a teologia ela esfria é uma mentira, né? Porque a teologia ela é a forma como para nós conhecermos a Deus, né? A palavra de Deus é a voz de Deus, é a voz de Deus ativa. Então, se eu quero conversar com Deus, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu devo ler a palavra de Deus. Então, antes de orar, se eu estou conversando com Ele, eu tenho que me encher primeiro da palavra de Deus, depois expressar essa oração, né? Essa resposta ao que foi dito na palavra, por meio da oração. Então, a teologia, estudar a palavra de Deus, ela não esfria, pelo contrário, ela nos leva a um relacionamento mais saudável e mais íntimo, porque eu estou conhecendo mais a esse Deus a quem eu estou me direcionando, né? Então, nós devemos sim. sim estudar a Bíblia, nós devemos sim estudar, ler, querer conhecer, para que nosso relacionamento com Deus, essa deve ser a motivação também dos nossos estudos, do nosso conhecimento, para que a gente conheça mais a Deus, para que conheça esse Deus maravilhoso, a quem me salvou, a quem morreu na cruz por mim. Quem é Ele? Quais são os seus atributos? Como que Ele age? Como que Ele conduz a história, né? Então, Sim. nós devemos ter esse desejo de conhecer e através esse conhecimento nos tornar mais íntimos dele, a ponto de nós orarmos, conhecendo a ele, conhecendo quais são os seus atributos e nos direcionando a ele, de fato, numa intimidade, né, mais viva. Essa Sim. palavra. Isso que você falou do conhecimento de Deus é importante porque a gente não ama quem a gente não conhece. Não tem como eu ver uma pessoa na Uhum. rua e falar, nossa, que pessoa maravilhosa, que eu nunca vi na minha vida, eu amo essa pessoa. Essa questão do amor, do Uhum. relacionamento, isso é construído ao longo do tempo, né? E é a mesma coisa Sim, com Deus. Se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não busco estudar e entender a palavra de Deus, se eu não busco a Deus em oração para estar mais perto dele, né? Conhecê-lo mesmo, não tem como eu amar a Deus. É amar um estranho, né? Até sim, porque o amor, ele não é tanto um sentimento, né? O amor, ele envolve ações. No caso de Deus, envolve isso, obediência à sua palavra, né? isso, Então, exatamente. e outro ponto também que eu acho importante a gente destacar, né? É que quando a gente ora e tem uma vida constante de oração, inclusive em relação até aos nossos estudos, estudo bíblico, estudo teológico, isso mantém o nosso orgulho sob controle, né? Então ajuda a gente a abrir o nosso coração, colocar as coisas no lugar, né? Igual você falou a respeito das motivações, né? Muitas vezes as pessoas começam a estudar até com uma motivação ok, mas ao longo do tempo Uhum. isso vai mudando, né? A gente vai fazendo coisas Sim, por motivações erradas, porque o nosso coração
É enganoso e a doença não é só enganoso, a doença é incurável. Né? Então, manter-se em oração ajuda a colocar os nossos amores nos lugares em que devem estar, né? Sim. Vai muito Isso é do que foi dito antes, né? De que o ser humano ele foi criado para adorar, né? Ele foi criado para se relacionar com algo. Então, nós somos uma fábrica de ídolos, né? Tem um livro que diz deuses falsos, né? E esse livro. Calvino que vai dizer que acho que nosso coração é uma fábrica de ídolos, acho que é João Calvino. E aí, tipo, é literalmente isso, né? Nós buscamos a adorar coisas e não a Deus. Então, até com coisas santas, né? A gente vai ver ali na oração do Pai Nosso que Jesus rebate, né? Tipo, das motivações do coração. E aqueles homens estavam orando para serem reconhecidos pelo povo. Com coisas santas, às vezes o nosso coração ele se torna enganoso. Então, de fato, a gente precisa de Deus para nos santificar a todo tempo da palavra de Deus, da oração, para que até as coisas que nós fazemos santas sejam santificadas. Exatamente. Inclusive essa questão da oração do Pai Nosso, né? O meu objetivo aqui, óbvio, não é denegrir nenhuma religião, nenhuma denominação, claro que não. Mas até porque eu não tenho muito conhecimento para falar, por exemplo, do catolicismo. Mas a gente vê em filmes e etc. que é comum as pessoas ficarem repetindo a oração do Pai Nosso, né? Algumas pessoas. Mas será que Jesus, quando ensinou essa oração, ele queria isso? Foi com esse intuito que ele ensinou? Do tipo, vai repetindo, ou sei lá, porque às vezes nos falta palavras também para orar. Será que foi esse o intuito dessa oração? Então, a oração do Pai Nosso, antes, a motivação de Jesus ter dito ela, né, foi por conta que os discípulos perguntaram, ele rebateu, né, as orações dos fariseus ali, das pessoas pagãs, né, que oravam repetindo, foi muito que a gente disse também já um pouquinho na reza, e as orações com motivações erradas, né, motivações de serem vistas. Então nós vemos que até coisas santas, elas, por conta do nosso coração, nós fazemos de forma e com motivações erradas, né. E os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, né. Então, a oração do Pai Nosso, ela é extremamente rica. E por, às vezes, ser tão familiar, ela passa tão desapercebida. Tipo, cada frase da oração do Pai Nosso é muito rica, tem muito conteúdo, né? Então, Jesus, de fato, está nos ensinando ali a orar. Que a oração, ela é algo espontâneo. Ela não tem uma regra para que nós nos acheguemos a Deus, porque nós entendemos que o nosso acesso a Deus foi por conta de Cristo Jesus. Então não tem uma fábula, uma oração que nos faça estar mais perto de Deus. Mas Jesus ele deixa ali um exemplo de uma ordem de oração que é muito saudável, é muito bonita. Eu queria dizer um pouquinho sobre isso, eu deixei um pouquinho aqui anotado, que é bastante, cada estrofe fala uma coisinha, eu queria trazer aqui, que ela começa ela começa dizendo Pai Nosso que estás no céu, né? Então aquilo para os judeus, para os discípulos era totalmente diferente, porque para Deus, para eles era o Deus dos exércitos, o Deus criador de todas as coisas. Então eles ouvirem isso, Pai Nosso, como Jesus sempre se apresentava a Deus, né, como filho e Deus como pai. Então para eles aquilo era muito diferente. Mas Jesus já estava mostrando ali para eles qual que era a missão dele, de trazer-nos a esse relacionamento de filho e pai. Então, ele estava nos dando esse relacionamento que ele sempre desfrutou. Então, ele diz para nós dizermos Pai Nosso. Então, nós devemos nos chegar a Deus como o nosso Pai, com intimidade como os filhos. E não só meu, mas nosso, nós devemos ter uma vida em comunhão, entendendo que não sou só eu, filha de Deus, mas o meu irmão, em meus comunhão irmãos, e em comunidade, né? Isso. Aí ele diz, santificado seja o teu nome, né? Que não que eu estou pedindo para o nome de Deus ser mais santificado, porque o nome de Deus já é santo, né? Então não é o meu pedido que vai fazer ele ser mais santo, porque ele é perfeito em santidade.
Mas eu estou reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo que a minha vida precisa santificar o nome dele neste mundo, que o nome de Deus precisa ser santificado. Venha o teu reino, né? Então, é um pedido por governo, para que ele governe sobre nossas vidas, né? Seja feita a tua vontade. Então, é um reconhecimento da soberania de Deus, que por mais que depois ele vai fazer petições, por mais que a gente faça essas petições, seja feita a tua vontade. Então, eu acho muito bonita essa ordem, porque ele começa dizendo somente sobre Deus, né? Ele começa reconhecendo quem é Deus, começa reconhecendo que ele é o nosso Pai, que ele é santo, que o nome dele precisa ser santificado através da minha vida, da vida das pessoas, que o senhorio dele precisa vir sobre nossas vidas, que ele é quem governa sobre todas as coisas, que ele é o Deus soberano. E que, independente de qualquer coisa, a vontade dele que vai ser feita, seja feita a tua vontade, né? E ela é boa, perfeita e agradável. Então, acho que esse princípio da oração nos leva a uma ordem de que, para nós nos achegarmos em oração a Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é, né? Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. E na oração nós precisamos relembrar isso também. Então, a gente vê muito isso nos Salmos. Todos os salmistas sempre começam falando sobre quem Deus é, a glória de Deus, sobre que Deus é maravilhoso, sobre que Deus é perfeito, né? Sobre que Deus é o criador de todas as coisas, que ele criou o céu, que ele criou o mar, que ele criou as estrelas, que ele é o quem governa todas as coisas, alimenta os pássaros. Então, os salmistas sempre eles começam as orações reconhecendo quem Deus é. Depois eles fazem suas queixas, suas petições, seus lamentações, seus desabafos, para que até que matem os inimigos, mas eles reconhecem, eles têm isso muito vivo dentro deles, de que eles, quando eles se chegam a Deus, eles exaltam quem Deus é. E aí depois, Jesus continua, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, começa as petições, né? Depois de nós reconhecermos quem Deus é, depois de nós termos visto quem é esse Deus, nos relembrarmos, nós o adorarmos com as nossas palavras, nós pedimos, né? Pedimos por o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é pedido por necessidades, né? Nós reconhecemos que Ele é o Deus que cuida de todas as coisas, que alimenta os pássaros, alimenta nossas vidas. Então, Ele é quem nos dá o nosso pão. Nós pedimos a Ele e devemos pedir. E depois Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, aqui diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e também com o próximo, né? Então, é muito daquilo de humildade, né? Se eu fui perdoada por Deus, as minhas dívidas imensas foram perdoadas, eu também devo perdoar o meu próximo, né? Perdoar. Então, aqui também é uma confissão, né? É uma confissão de pecado. E depois, não nos deixe cair em tentação. Então, é reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos sujeitos a pecar, nós somos sujeitos a cair em tentação. Devemos pedir, sim, para que o Senhor nos sustente nessa caminhada de peregrinação. Devemos, sim, pedir para que o Senhor nos ajude a continuar firmes na fé, a continuar firmes nos seus propósitos, em obediência à sua palavra. E depois ele diz, livra-nos do mal. E aqui, muitos dizem que tem a ver com o que está dizendo, não nos deixe cair em tentação. Mas Lutero, ele disse que tem a ver com maus que vêm de Satanás, né? Então, livra-nos do mal. O não nos deixe cair em tentação, o mal interno, e o não livra-nos do mal, o mal externo. Então, eu acredito que essa seja uma definição muito boa, porque nós devemos também pedir para que o Senhor nos livre do mal externo. Estamos expostos a perigos todos os dias, né? Sim, das artimanhas de Satanás, porque ele também age neste mundo, né? Então, nós devemos sim pedir para que o Senhor nos livre. E depois, no final, ele reconhece novamente, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, depois de pedir tudo, depois de confessar, depois de pedir para que o Senhor nos livre da tentação, para que Ele nos livre do mal, para que Ele nos dê o pão de cada dia, eu reconheço novamente que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Então, eu descanso nessa verdade, eu descanso de quem Deus é, né? Descanso nessa verdade. E que seja feita a vontade de Deus, né? Eu acho que
Tá? Essa oração, ela é perfeita. Eu não acredito que ela deva ser repetida todos os dias como algo mecânico, né? Mas eu acredito que Deus nos deu uma ordem perfeita para que nós possamos orar. Jesus trouxe essa ordem maravilhosa que é conhecer quem Deus é, adorá-lo, pedir, confessar e depois reconhecer novamente quem Deus é e descansar nessa verdade. Acredito que exista essa ordem, né, na oração. Eu acredito que Deus é um Deus de ordem. Então, às vezes, muitas das vezes, nossos sentimentos, eles são tão elevados e às vezes a gente nem consegue ter um diálogo mesmo com Deus, né? Muitas das vezes nós vamos... Depende muito da situação que a gente está. Muitas das vezes, se nós estamos muito alegres, nós vamos enfatizar muito na adoração, em quem Deus é. Mas se a gente está muito mal, a gente vai focar mais nas petições. Se a gente sabe que a gente fez algo horrível aquele dia, a gente vai focar mais nas confissões. Então, não existe uma regra. Mas eu acredito que existe uma ordem saudável. E essa ordem Jesus trouxe na oração do Pai Nosso. E é uma ordem que, para reordenar justamente nossas motivações, nossos afetos, né, nossos amores, nosso coração no geral, porque em alguma medida nossas orações, elas revelam um pouco da nossa teologia, né? Revelam aí o quanto a gente entende aí da palavra de Deus, a nossa compreensão geral de Deus. Porque, por exemplo, em Tiago 4:3, ele fala basicamente que quando pedem, não recebem, né? Pois seus motivos, porque seus motivos são errados, né? Então, pedem apenas o que lhes dá prazer. A NVT é uma versão mais clara, assim, nesse sentido. Ela é mais... Pede não recebe porque pede só do seu próprio prazer, né? Então, assim, a oração, de uma certa forma, ela nasce também dos nossos desejos. O problema é que, por conta do pecado, nossos desejos são desordenados, né? Sim. Então, a oração também acaba sendo fruto dessa desordem. Mas a gente acaba pedindo as coisas por conta da nossa própria vaidade. Sim. Então, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas até comentando, falando assim, nossa, eu oro há tantos anos por essa causa, eu não sei por que Deus não me deu. Deus atendeu um outro fulano, mas eu não. E muitas vezes é isso, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Das motivações. Por exemplo, é difícil alguém falar assim, orar e falar com Deus, Deus me dá um emprego melhor, ou me ajuda a ser promovido, né? Algo, vamos dizer assim, relacionado ao emprego para ter um salário maior, para eu ajudar mais. É sempre para eu ter mais conforto, para eu comprar um carro melhor, para eu comprar uma casa melhor. Não estou dizendo que é pecado você investir no seu próprio conforto, mas acho que a gente, enquanto cristãos, diante de um Deus tão bom, diante do nosso Pai, né? De um Pai que não é só meu, que é nosso, eu querer fazer as coisas só para mim é muito egoísmo, né? Muito. Tem um pastor americano, ele fala no livro dele, assim, se Deus atendesse às suas orações dos últimos 7 dias, o mundo estaria melhor em quê? Verdade. E aí, quando você começa a pensar, a maioria das pessoas, eu não tô falando assim que são só os outros e eu tô isenta disso. Claro que não, eu tô apanhando junto. Mas a gente pede muito assim, Deus me abençoa, minha vida, o meu trabalho, minha família, minha igreja, meus amigos, tudo meu, né? E a gente não pede assim essa ajuda de Deus para Deus nos ajudar a ajudar. Né? É verdade. É verdade. E até em relação assim a... Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Eu ia falar também sobre orações bíblicas, né? Do quanto às vezes a gente pede algumas coisas e não tem noção do que a gente está pedindo. Do tipo, às vezes eu fico assim, eu tenho 2 filhos pequenos e às vezes eles me tiram a paciência. E às vezes eu fico, Deus me dá paciência, né? E a paciência não é um download que Deus vai baixar no meu ser, apesar de que eu gostaria que fosse assim. A paciência é um processo, ela é algo que eu vou desenvolvendo, e não por mim, porque ela é um fruto do Espírito, né? Mas é um processo que vai sendo desenvolvido na minha vida. Então não é algo que vai vir fazer mal. E como que eu vou desenvolver a paciência? Passando raiva.
É E a gente verdade. muitas vezes É, não tem essa. Passando raiva que eu digo assim, como que a gente vai exercer a paciência? Passando situações que vão nos confrontar, né? é. Que vão Paciência, fazer quantas com que a vezes. gente seja paciente, né? Exatamente, Porque paciência, mansidão, são eu, situações que vão. eu só preciso de paciência quando algo está me tirando a paciência. Senão, não tenho paciência. Senão, eu só estou vivendo Exatamente, de acordo com as circunstâncias do momento. Mas se realmente eu sou paciente, é porque eu estou vivendo algo que eu deveria estar impaciente sim, e o Senhor está sim, me tornando paciente. Então, não, exatamente, a circunstância não me a circunstância é boa, não me faz paciente, né? Eu só exatamente. estou É a vivendo de acordo dificuldade, com né? a dificuldade. Sim. Às vezes E a gente vê alguém mais velho, assim, que já viveu bastante, fala, nossa, como fulano é paciente. Cara, deve ter passado muito perrengue para chegar nesse sim, ponto, né? é. E, Cá, isso Outro, que você. Não, pode falar, pode falar. né, eu ia falar outro aspecto, assim, dessa questão de da gente orar em relação à Bíblia, que no fim eu me empolguei com a paciência, nem falei da Bíblia, Uhum. mas tem um salmo que salmo também são tidos como orações, né? E eu vejo muitas as É. pessoas falando em orar salmos. Devia ter deixado aberto aqui na minha Bíblia, mas não deixei, mas eu acho rápido, eu acho. É o Salmo 139. Tem uma passagem, no final do Salmo, os dois últimos versículos. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida. Tá Fala bom. assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, assim, pelo menos essa parte final, né, do último versículo, fala: vê se há em mim algum caminho mau. Gente, nós somos seres humanos, claro que vai ter caminho mau. Vai. Caminhos, no plural, inclusive. Só que quando a gente fala assim, Deus me guia pelo caminho eterno, ou seja, é porque eu tô num caminho e vai ter uma mudança de rota. E uma mudança de rota na minha vida vai ser um pouco sofrida, né? É. E eu vejo muitas pessoas assim, sonda meu coração, Deus, e muda os meus caminhos. E não é que a gente não deve orar pedindo por essas coisas, nós devemos, né, pedir sim para que Deus nos ajude a andar nos caminhos eternos, nos caminhos dele. Mas a gente tem que entender que não é tão simples assim, né? Ter Sim. mais consciência desses pedidos, né, que a gente faz em relação à oração, porque mudar de rota dói. É negar a si mesmo, praticamente, né? Sim. Quando a É. gente fala Viver isso. a vontade de Deus e submisso a ela não é fácil, né? O meu Sim, pastor trouxe ontem isso no pequeno grupo, de que uma frase, acho que do Jonas Madureira, de que nós não devemos romantizar a vontade de Deus porque ela vai nos custar caro, né? E é de fato isso. exatamente. Viver submisso à vontade de Deus é negar a si mesmo, é tomar a cruz, carregar, porque muitas das vezes as nossas vontades que nós. E as nossas vontades passam pelo afeto, né? Que o nosso coração é onde tem os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? Os nossos desejos. E quando eles não se realizam conforme a gente quer, é dolorido, né? Mas Sim. vai muito de conhecer também quem é esse Deus, porque se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu, eu posso confiar nele, mesmo em meio ao sofrimento, de que o cuidado dele com a minha vida é sempre bom e sempre perfeito, né? É que a E, gente cria um pouco da ilusão de que, se eu orar e eu fizer a vontade de Deus, tudo, minha vida vai ser linda e minha vida vai ser perfeita, né? Mas o exemplo de que não é assim que funciona é o apóstolo Paulo, né? Em Atos 16, ali naquela, mais ou menos ali 15, 16, ele estava para ir uhum, para a Ásia e foi impelido pelo Espírito Santo, ele acabou indo para Macedônia em Filipos. E quando chegou lá, ele foi açoitado, foi humilhado, foi preso. Deus fez a obra, ele foi liberto, teve o carcereiro que se converteu. Uma obra muito grande foi feita em Filipos, tanto que ele escreve uma carta para eles depois. Mas teve um preço. uhum, Fazer a vontade de Deus, não negar a si mesmo. Ele tinha um pensamento, provavelmente ele tinha um planejamento, já tinha todo um plano aí de viagem de evangelismo, sim, sei lá, porque ele era um cara uhum, letrado e tudo mais.
Mas fazer a vontade de Deus não foi tão filme da Disney assim, É, né? e cá, Então, muito disso, tipo assim, mas se eu estou orando conforme, por exemplo, as motivações do meu coração podem até ser certas, eu estou orando por algo, e isso não está uhum, acontecendo, né? E a gente até duvida da eficácia da oração. E a sim, gente fala, se a oração ela não muda as coisas, vai ser sempre feita a vontade de Deus mesmo, então para que orar? Para que pedir, né? E isso a gente pode questionar, né? E eu acredito que todo aquele questionamento, ele é digno de uma resposta, né? sim. Mas, de fato, a oração, ela não muda as coisas no sentido de alterar algo, porque Deus, ele já decretou todas as coisas, ele é perfeito, tudo que ele planejou é perfeito, né? Então, realmente, aquilo que ele planejou não vai ser alterado. Mas a oração, ela tem poder para fazer acontecer as coisas. E esse poder não é meu, é poder de Deus. Então, a oração, nós devemos orar porque a oração faz acontecer as coisas, né? Nós vemos Sim. ali no, nós vemos ali no povo de Israel, né? Quando eles, é, quando eles estavam em rebeldia contra Deus, desobedecendo a Deus, né? Adorando outros ídolos, e Deus os ameaçava, né? E aquele povo se arrependia, confessava ao Senhor e adorava ao Senhor. Deus, ele não fazia aquilo que ele iria fazer. Isso não significa que Deus alterou a história, mas significa que Deus fez acontecer algo através da oração. Então, a oração ela também é uma pedagogia de Deus. É algo como o Senhor nos ensina a tratá-lo como Deus, né? É um chacoalhão de Deus e fala, ei, acorda, né? Então, a oração ela Sim. faz com que a gente trate Deus como Deus. Então, não significa também que Deus estava esperando a minha oração para que ele fizesse algo. Significa, porque se eu creio lá do início que a oração o exercício da fé. E a fé é o Deus quem me dá. E eu oro através da palavra de Deus. Então, a oração é uma conversa que já tinha sido iniciada por Deus. Então, Deus me leva a orar, Deus me dá o conteúdo da oração e Deus quem faz aquilo que eu orei. Então, nós não temos mérito nenhum, né? Então, dizer que nós temos mérito nas coisas com a qual nós oramos, isso não é verdade, né? A oração, o único mérito quem tem é o próprio Deus. O poder que faz com que as coisas aconteçam também é do próprio Deus. Então, ele quem governa todas as coisas, ele quem nos conduz, né, a, a essa vontade dele, né? Então, por mais que a gente peça as coisas conforme estão na palavra de Deus, e mesmo assim, algumas dessas coisas não aconteçam na nossa vida de imediato, nenhuma oração é em vão, né? A oração, Sim. ela ainda mais que não seja uma resposta com a qual nós queremos, nós temos que entender que a oração, ela é também a pedagogia de Deus, como eu tinha dito antes, como ela nos ensina a tratar a Deus como Deus, né? E muitas É das nossas relacionamento petições, também, né? isso. E muitas das nossas petições, como você disse, é sempre para algo para nos trazer alegria, né? Então, se eu Sim, peço algo para eu ter algo, é sempre porque eu quero ter um conforto com aquilo, uma alegria com aquilo. O resultado sempre vai ser uma felicidade para mim ou para outra pessoa. Ou se eu peço por um livramento por algo, vai sempre também ser o final, o resultado isso, a alegria de algo, né? sim, E se quando nós entendemos que a nossa alegria ela está em Deus, ela está em Cristo Jesus, né? Por mais que as coisas conforme eu estou pedindo não aconteçam, aquilo que eu não tenho eu não preciso, né? E o sim. sofrimento, ele não é algo ruim no cristianismo. Ele é algo que nos ensina, ele apura a nossa fé, como diz 1 Pedro, né? O sofrimento, ele faz com que a nossa fé seja apurada, seja vivificada. Então, a gente não estou dizendo aqui que nós não devemos pedir as coisas, nem estou dizendo que a gente não Sim, deve pedir para o livramento. Não, a gente sim, deve pedir, como a gente viu na oração do Pai Nosso, a oração ela é relacionamento, nós confessamos, nós pedimos a Deus, nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele controla todas as coisas, mas para ter uma vida saudável, uma vida cristã, né? Uma vida saudável com Deus, ainda que as coisas que eu quero não aconteçam, eu tenho
um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que eu fui criada para me relacionar com Ele. E isso foi restaurado em Cristo Jesus, e isso ninguém e nada pode me tirar. Então, Amém. nós, de fato, temos tudo, né? Temos tudo em Cristo Sim. Jesus. E não é fácil, né? Nem pra Não, mim. eu ia falar isso, diante de toda essa declaração aí, essa definição da oração, é uma coisa Não é tão fácil. bonita, é uma coisa tão bela. Não é fácil. Ainda a gente vive uma cultura que tem uma dificuldade na oração, né? Sim, por conta do Inclusive, eu já pecado, né? vi, sim, já teve época de eu ouvir, época que eu não vivi, graças a Deus, pessoas mais velhas do que eu me comentar que às vezes assim, oração já foi até castigo, assim. Da criança desobedecer, adolescente, já está de castigo mal orando, tem que orar. E assim, olha que a oração é algo tão bonito, tão belo, tão perfeito que Deus criou e nos proporciona de Sim, relacionamento, de estar na presença dele, e muitas vezes é deturpado, porque os cultos de oração nas igrejas são os mais vazios, são os menos frequentados. E sim. muitas vezes a gente ouve assim das pessoas, eu não tenho tempo para orar. Mas eu vi um relato de Lutero até. E o relato aqui, assim, ele estava muito ocupado, muito atarefado, diante de muita pressão, e ele já tinha uma rotina de 1 hora de oração por dia. Mas aí, nesse momento, que ele estava super atarefado, super cheio de coisa, ele decidiu orar 3 horas. E aí, quando eu li isso, eu falei, pá, um tapa na minha cara. Porque a nossa tendência é diminuir, né? Ah, eu tô muito É, corrida, ao invés de, sei lá, se eu é tenho o costume de verdade. orar uns 20, 30 minutos, hoje vai ser só 5 minutinhos, porque tá corrido, tem lá 5 minutinhos do que É, nada, né? E olha só, o cara orou 3 horas, 2 horas a mais do que ele de costume, isso porque ele estava ocupado, atarefado. Né? Então, é. olha aí a importância. Daí a gente já está chegando na reta final da live. Nossa, aprendi bastante aqui com tudo que você falou. E eu quero que você deixe uma mensagem para a gente encerrar esse assunto, para a gente caminhar para o final. Já vimos o quanto a oração ela é importante, o quanto é bom orar, né? De Uhum. estarmos na presença de Deus. Mas o que mais você tem a dizer para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois sobre Eu isso? queria dizer, né, que como você disse, né, a oração ela tem nessa geração que a gente vive, e a oração ela tem sido colocada como algo pejorativo, né, como algo ruim, né, como um dever, como uma obrigação. E de fato, às vezes é a última coisa que a gente pensa fazer, é incluir na nossa rotina, né? Ah, oração, vou orar se der tempo. Se eu não tiver com muito sono antes de dormir, eu oro. É, Então, e eu queria trazer aqui, falar um pouquinho, que eu li um livro muito bonito sobre a oração, que ele se chama Deleitando-se na Oração. E ele traz a beleza do que é a oração. É algo que, de fato, eu tinha perdido e, de fato, eu acredito que a geração que a gente vive hoje, né? Por a gente ver os, os, os cultos de oração, os momentos de oração das igrejas são os mais vazios. Se tiver 5 irmãos é muito. Então, eu queria trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a beleza da oração, né? Quando Deus decidiu nos criar a humanidade, né? Ele já vivia um relacionamento de amor com a Trindade. Ele é um Deus triuno, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele sempre desfrutou de um relacionamento, desde o alvorecer dos tempos, né? Ele sempre desfrutou de um relacionamento com eles, com a Trindade, né? E ao Senhor nos criar, ele não precisava de mais amor, porque eles são perfeitos em amor, né? Ele é perfeito em amor, ele se ama em perfeição. E ele nos criou para compartilhar esse amor, né? Então, a criação da humanidade, ela é para que nós conheçamos, para que nós amamos a Deus. E não estou dizendo aqui que o fim principal para que o Senhor criou o mundo é para Deus nos amar. Também, Jonathan Edwards, ele traz umas definições muito boas sobre isso, que existem fins supremos e fins principais, né? O fim supremo para o que Deus criou todas as coisas é para a glória de Deus, para a sua própria glória. Mas existem fins principais, e um deles é que Deus nos criou para ele compartilhar esse amor conosco.
E é um privilégio, né? Quando nós entendemos que nosso relacionamento com Deus foi quebrado por conta do pecado e ele foi restaurado em Cristo Jesus. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, que sempre desfrutou desse relacionamento, desse amor do Pai, desceu a este mundo e sofreu e morreu numa cruz, não só pelo Pai, mas também por nós, né? Foi também para apaziguar a ira de Deus, mas também foi por amor a nós, né? E ele morreu numa cruz, ressuscitou, né? Nos justificou, nos cobriu com seu sangue. E nós, por conta desse sangue, podemos nos achegar a Deus. Podemos ter um relacionamento com Deus. Ele nos trouxe de novo acesso. Ele é o caminho, né? Para o Pai. Então, e não somente isso, como foi dito no começo, ele nos deu um relacionamento de filho e pai, que ele sempre desfrutou desde a eternidade. Então, nós somos convidados e incluídos, né, nesse relacionamento de paternidade. Então, se a gente não desfruta esse relacionamento, né, nós não estamos valorizando e nem estamos desfrutando do maior deleite da nossa vida, que é se relacionar com Deus. Então, nós fomos criados para se relacionar com Ele. E Cristo Jesus nos trouxe de novo, de volta ao nosso sentido de vida. Nosso sentido de vida é Deus, é Cristo Jesus, é se relacionar com Deus. E Ele nos trouxe isso. Então, a oração, ela não é uma obrigação, ela não é algo pesado. Ela é um deleite. Por vezes, e eu sei, e eu vivo isso, a oração às vezes, ela é pesada por conta dos nossos pecados, por conta das nossas lamentações, por conta das circunstâncias que a gente vive nesse mundo, por conta dos sofrimentos, né? Então, a oração muitas vezes é pesada, mas se a gente não, no final da oração, como foi dito na oração do Pai Nosso, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se eu não me recordo de quem é esse Deus, se eu não me recordo de o que Ele fez para mim na cruz, se eu não descanso em quem Deus é, no sacrifício dele por mim, a oração não se torna um descanso, a oração não se torna um deleite. Então, nós precisamos sim estudar a palavra de Deus, nós precisamos sim conhecer a esse Deus, nós precisamos sim nos deleitar nele, porque a oração, ela é um presente, ela é um privilégio. Ela é um privilégio porque nós entramos nesse relacionamento que o próprio Deus nos deu, um relacionamento que ele sempre desfrutou desde os tempos eternos. Então, a oração, ela é um privilégio, ela é um deleite, ela é um descanso, ela é uma alegria, ela é um prazer. Então, ela é como diziam os puritanos, doce hora de oração. Eu sei que muitas vezes vai ser amargo, mas eu tenho certeza que no final o Senhor trará doçura para os nossos corações, alegria, Amém. amor e conforto e descanso. Então é isso que eu queria dizer, encorajar a todos nós, a mim, a orarmos mais. Né? Vamos para os cultos de oração, se tiver na sua igreja. Bora, gente. Na minha igreja tem domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Bora, povo. Na minha tem de sábado, amanhã de manhã. Bora, Camila. Mas é verdade, mas é verdade. Gente, que mensagem maravilhosa. Dai, muito obrigada pela sua presença, pela sua dedicação. Gente, a live está acontecendo hoje, mas assim, foram meses de preparo, de conversa. Então, a Dai foi uma pessoa muito. Ela foi uma pessoa muito dedicada, então eu agradeço assim de coração, Dai, pela sua presença. Vai ser a primeira de muitas aqui no canal. A gente já está pensando em vários assuntos. Tá e aí, depois dessa mensagem maravilhosa, eu só vou encerrar dizendo aquele versículo clássico da oração em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, não parem de orar, não desistam de orar. Amém, igreja? Amém. Gente, obrigada então pela presença de vocês, todos que ficaram aqui na live. Deixa eu ver, eu acho que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que falou que há uma forma certa de orar. Eu acho que isso foi respondido ao longo da live, né? Foi respondido na oração do Pai Nosso, né? Sim, sim. Então é isso, gente. Obrigada. Regra, né? Sim. Mas então é isso. Existe uma ordem saudável. Semana que vem tem mais live. E na live da semana que vem a gente vai falar sobre livros cristãos. Qual é o papel dos livros cristãos na nossa vida? Certo, gente? Obrigada, boa noite. Um beijo para vocês e a paz do Senhor.